para essa reunião que começa agora, uma reunião emergencial, como nós explicávamos, do Conselho de Segurança da ONU. A discussão é sobre Venezuela apenas, a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. A gente vai ouvir um pouquinho com a tradução da Denise Bobadilla e já detalhes. Senhor Presidente, membros do Conselho de Segurança, nos encontramos num momento grave, seguindo as ações militares no dia 3 de janeiro dos Estados Unidos na República Bolivariana da Venezuela. Os eventos de sábado foram reportados amplamente. Logo cedo, em Caracas e nos estados do norte do país, de Miranda, Aragua e Lagarda, esses ataques aconteceram e a extensão das vítimas resultados dessa ação continuam indeterminadas. Numa declaração em mídia social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a condução de um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro. Fecha aspas. Durante uma coletiva de imprensa no sábado, o presidente Donald Trump disse, e abro aspas, nós vamos administrar o país até que seja um tempo seguro para uma transição justa e adequada, fecha aspas. O governo da Venezuela tem caracterizado as ações, a ação dos Estados Unidos e essa ação militar como uma ameaça à paz internacional e uma violação da Carta da ONU. O presidente Maduro foi trazido para Nova York junto com a sua mulher, acusado por autoridades de várias ofensas, de vários crimes, na verdade. O que está menos certo é o futuro imediato da Venezuela. Estou extremamente preocupada com a possível intensificação da instabilidade no país, os potenciais impactos na região e o precedente que pode abrir nas relações entre outros estados. Senhor presidente, a situação em Venezuela tem sido uma questão de preocupação regional e internacional por vários anos. Agora, a tensão aumentou após as eleições presidenciais em julho de 2024. O painel de especialistas eleitorais indicados pelo governo venezuelano trouxeram os resultados que não foram verificados por outros órgãos. Pedimos a transparência total e a publicação completa dos resultados dessas eleições. Como foi reportado pelo Conselho, em 23 de dezembro, o Alto Comissariado para as Nações Unidas catalogou várias violações de direitos humanos no país. Em 13 de janeiro, a presidente interina, Delcy Rodrigues, invocou um decreto de emergência pelo território nacional, estendendo os poderes de segurança ao governo. Senhor presidente, os últimos acontecimentos se seguem a um período de altas tensões que começaram no meio de agosto, como já discutido nesse Conselho em 2 ocasiões. Eu reafirmo consistentemente o total respeito ao direito internacional, incluindo a Carta da Organização das Nações Unidas, que pede a manutenção da paz internacional e da segurança. Permaneço extremamente preocupado com as regras do direito internacional que não estão sendo respeitadas em relação ao dia 13 de janeiro, quando aconteceu a ação militar. A Carta da ONU proíbe a ameaça ou uso da força a ameaça à integridade territorial de outro Estado. A manutenção da paz internacional e da segurança depende de um compromisso contínuo de todos os Estados-membros para que eles estejam sempre aderindo às provisões da Carta. Senhor presidente, a Venezuela vem passando por décadas de instabilidade interna e de grande convulsão econômica e social. A democracia foi ameaçada. Milhões de pessoas deixaram o país. A situação é crítica, mas ainda é possível prevenir algo ainda maior e mais destrutivo. Eu peço aos atores venezuelanos que se engajem num diálogo democrático e inclusivo, no qual todos os setores da sociedade possam determinar o seu futuro. É isso
Isso inclui o respeito total aos direitos humanos, ao Estado de Direito e à soberania para o povo venezuelano. Eu peço aos vizinhos da Venezuela e à comunidade internacional mais amplamente que hajam no espírito de solidariedade. Estados Unidos à Venezuela, com tradução da Denise Bobadilha. Sobre seus próprios negócios. A questão trata diretamente do artigo 2, seção 4 da Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. O Conselho deve decidir se essa proibição deve ser mantida ou abandonada. Abandoná-la trará consequências imensas. Eu quero só trazer um pouco de histórico. Desde 1947, a política externa dos Estados Unidos tem repetidamente empregado a força, ações escondidas e a manipulação política para trazer a mudança política, mudança nos regimes em outros países. É uma questão que foi já documentada historicamente em vários registros. No livro chamado Covert Regime Change, a cientista política Lindsay O'Rourke documentou 70 tentativas de golpe de Estado entre 1947 e 1989 causadas pelos Estados Unidos. Essas práticas não terminaram com a Guerra Fria desde 1990 e 89, e essas operações de mudança continuaram sem autorização do Conselho de Segurança. Incluem, de forma ainda mais forte, o Iraque em 2003, a Líbia em 2011, a Síria começando em 2010, a Honduras em 2009, Ucrânia em 2014 e Venezuela a partir de 2002. Esses métodos empregam ações muito estabelecidas e bem documentadas. Eles incluem táticas de guerra, operações de inteligência secretas, instigação de manifestações, apoio para grupos armados, manipulação das mídias sociais e das mídias de massa, suborno de militares e autoridades civis, assassinatos marcados, operações de falsa bandeira e outras medidas. Isso leva à violência, conflito letal e instabilidade política. E é um sofrimento maior da população civil. O registro recente dos Estados Unidos em relação à Venezuela é bastante claro. Em abril de 2002, os Estados Unidos aprovaram uma tentativa de golpe contra o governo, e no qual milhares de civis se engajaram em protestos contra o governo. Quando o governo... Em 2015, o presidente Barack Obama declarou sobre a Venezuela de uma forma que ela era uma ameaça à segurança nacional, entre aspas, e que a política externa dos Estados Unidos, desde 2017, foi tratada dessa forma. De 2017 a 2020, os Estados Unidos impuseram sanções à empresa estatal de petróleo PDVSA da Venezuela. A produção de petróleo caiu de 75%. De 2016 a 2020, o PIB real per capita do país caiu em 62%. A Assembleia Geral da ONU votou repetidamente contra essas medidas coercivas. Sob o direito internacional, apenas o Conselho de Segurança tem a autoridade de impor tais medidas. Em 23 de janeiro de 2019, os Estados Unidos reconheceram unilateralmente o Sr. Juan Guaidó como presidente interino e, alguns dias depois, congelou cerca de 7 bilhões de dólares de ativos soberanos da Venezuela, que eram mantidos no exterior, e deram a essa autoridade designada tais ativos. Essas ações foram parte de uma tentativa contínua de mudança do regime dos Estados Unidos que dura mais de 2 décadas. No ano passado, os Estados Unidos fizeram operações de bombardeio em 7 países, nenhum dos quais foi autorizada pelo Conselho de Segurança, entre os quais estão o Irã, o Iraque, a Nigéria, a Somália, a Síria, o Iêmen e agora a Venezuela. No mês passado, o presidente Trump fez ameaças diretas contra 6 membros da ONU, incluindo a Colômbia, Irã, México, Nigéria e, é claro, a Venezuela. Os membros do Conselho
não foram convocados para julgar Nicolás Maduro. Eles não foram chamados para avaliar se o ataque. Eles foram chamados para avaliar se os ataques dos Estados Unidos agem pela liberdade ou para subjugar. Eles foram chamados para defender o direito internacional e especificamente a Carta da ONU. A Escola Realista do Direito Internacional, articulada brilhantemente por John Mearsheimer, descreve a condição de anarquia internacional pela tragédia, como a tragédia da política dos grandes poderes. O realismo, portanto, é uma descrição, não uma solução para a paz. Sua conclusão é que a anarquia leva à tragédia. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações foi criada para acabar com a tragédia e trazer a aplicação do direito internacional. E ela foi defendida a partir da criação das Nações Unidas, que emergiu após a catástrofe da humanidade da Segunda Guerra Mundial. Os destroços da guerra que aconteceram 2 vezes na humanidade levaram todos a uma grande perda. Dado que estamos na era nuclear, essa falha não pode ser repetida. A humanidade não pode perecer. Não pode haver uma terceira chance. Para cumprir essas responsabilidades sob a Carta da ONU, o Conselho de Segurança deve imediatamente afirmar as seguintes ações. Os Estados Unidos devem imediatamente desistir e acabar com todas as ameaças explícitas e implícitas para usar o uso da força na Venezuela. Os Estados Unidos devem terminar sua quarentena marinha e todas as medidas militares coercitivas tomadas. Na falta de autorização do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos devem imediatamente retirar suas forças militares de todo o perímetro da Venezuela, incluindo ativos de inteligência, marinhos, aéreos ou de coercitivos de qualquer modo. Secretário-Geral, eu recomendo que nós devemos indicar um enviado especial para cuidar dos assuntos da Venezuela e todos os stakeholders do direito internacional para trazer ao Conselho de Segurança, dentro de 14 dias, uma recomendação consistente com a Carta de Segurança da ONU. Todos os Estados-membros devem evitar qualquer tipo de ameaça unilateral ou medidas de ações armadas sem a autoridade do Conselho de Segurança. Para encerrar, senhor presidente, caros membros do Conselho, a paz e a sobrevivência da humanidade dependem se a Carta das Nações Unidas se mantém como um instrumento vivo do direito internacional, ou se ela pode ser tratada como algo irrelevante. Essa é a escolha que esse Conselho tem hoje. Muito obrigado. Eu agora dou a palavra à senhora Mercedes de Freitas. Nós estamos acompanhando, então, o Conselho de Segurança da ONU. Agora falará Mercedes de Freitas, que é responsável por várias operações e fiscalizações. Eu passo a palavra à senhora Mercedes de Freitas, então, que ela vai falar exatamente como tem sido todo esse processo na Venezuela. Na sequência da Mercedes de Freitas, teremos os primeiros países a se posicionarem, que serão a Colômbia, a Rússia e a China. Vamos acompanhar. Representantes do Estado e Governo, muito obrigado por essa oportunidade. Sim, sim. ¿No me escuchan? Vocês me ouvem? Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Disculpa, já estou aqui. Sim, sim. Yes, we can hear you. Podemos ouvi-la, sim. A senhora pode continuar. I speak in Spanish. Buenos dias, senhores embaixadores. Bom dia, senhores embaixadores, representantes de estados. Muito obrigado por essa oportunidade de representar o resultado das investigações de transparência feitas na Venezuela. Ok. Organizamos. Ela está com alguns problemas técnicos. A informação que vou apresentar
As informações que vou apresentar estão divididas em 5 pontos. A explicação dela, Tainá Falcão, eles estão tentando restabelecer, mas para informar para a nossa audiência a ordem dos discursos a partir dela. A partir dela nós temos a China, nós temos a Rússia, mas inicialmente a Colômbia, Tainá, porque a Colômbia, claro, vizinha à Venezuela e é um dos países que tem ajudado em todo o processo. Então, Colômbia, a Rússia, a China e aí Libéria, a França, o Brasil vai ser o 20º país. Agora sim, restabelecer o contato com a Mercedes, vamos ouvi-la. Centenas de casos que documentamos ao longo dos anos, mais de 500 a 600 casos em diferentes países. Continue, we can hear you. Go ahead, continue. A senhora pode continuar? Can you hear us? We can hear you. Can you hear us? Nós podemos ouvi-la. A senhora nos ouve? Apenas no sistema de justiça de 30 países foram processados 172 casos de grande corrupção, dos quais 60% somam mais de 72 milhões de dólares. São 72 milhões de dólares que estão comprometidos, são dinheiros públicos venezuelanos. Nicolás Maduro e sua família fazem parte dessa rede e são a ponte estrutural e o instrumento central envolvido diretamente e indiretamente em 90% dos casos de corrupção do governo. Ponto número 2. As organizações criminais nacionais têm uma relação simbiótica com a administração de Nicolás Maduro. Elas usam propriedades e estruturas do Estado para facilitar, apoiar e proteger, dirigir também as operações ilícitas. Senhora Freitas. Can you hear us? Miss Freitas? Senhora Freitas, pode ouvir? Há um problema técnico. Can you hear us? The interpreters cannot hear you. Can you slow down and raise your voice a little bit? A senhora pode falar mais alto e falar mais devagar, que os intérpretes não consigam ouvi-la, para que os intérpretes possam traduzi-la. Sí, dígame. Sí, la oigo con delay. Eu tenho um delay aqui, eu demoro um pouco para ouvi-los. Okay. Vocês estão acompanhando que está com problema de comunicação da Mercedes. A Mercedes, ela é responsável pela ONG de transparência da Venezuela. Ela está trazendo principalmente os dados eleitorais fraudados que levaram à continuidade, né, Tainá Falcão, no poder de Nicolás Maduro, do ditador. A gente vai tentar novamente ouvi-la. Se tiver problemas novamente, a gente segue nossa programação e a gente volta então com os discursos de Colômbia, Rússia e China. Estados Unidos falarão depois de um tempo e o Brasil é o 20º a tomar a palavra no Conselho de Segurança da ONU. Agora sim, restabelecer o sinal da Mercedes. Vamos ouvi-la. Dirigir as operações ilícitas. As economias ilícitas das drogas, a extorsão e o tráfico de pessoas, segundo estimativas, alcançam de 8 milhões e 200 a 1 bilhão de dólares. A produção de ouro, por exemplo, seria responsável por 20% de todo o Tesouro Nacional. Esse processo de mineração destruiu também áreas completas do nosso estado bolivariano, do Parque Nacional de Canaima e da nossa Amazônia. Para lavar dinheiro da corrupção e do crime organizado, a rede compartilha operações, estruturas e mecanismos de lavagem de dinheiro muito sofisticadas e desde 2021 usa criptoativos em grande escala. Ponto 3. A grande corrupção e os crimes são uma das razões da redução
das receitas do Estado. E, por isso, o gasto público de qualidade para os serviços básicos segue em crise. E isso acontece há décadas. Portanto, há dinheiro para pagar a dívida, que hoje soma quase 200 bilhões de dólares que tem a Venezuela. E desde 2017, o nosso primeiro credor é a China. E devemos mais de 15 bilhões de dólares. Nós, venezuelanos, tivemos que aprender a viver com poucas horas de energia em grande parte do país, em Caracas e em outras partes também da Venezuela. Aprendemos a nos proteger da extorsão diária e generalizada de grupos armados colombianos, de grupos de crime organizado e também do dinheiro sujo do Estado. Milhões de famílias têm apenas uma refeição ao dia com baixo nível calórico e os dados de desnutrição mostram que os programas humanitários não são suficientes. Foi eliminado o sistema de pesos e contrapesos e a independência dos poderes políticos. Agora, mais um ponto. O grupo no poder hoje na Venezuela capturou toda a estrutura institucional, começando com o sistema de justiça e com a indústria petrolífera. A principal geradora de receita e dos oligopólios dos setores econômicos-chave, para manter o controle e a impunidade dos negócios ilícitos. Eles aplicam cada vez mais um sistema repressivo, atroz. Hoje, mais de presos políticos estão no país. É um número que muda e mostra que muda de acordo com o final do ano. 86 desses presos políticos têm paradeiro desconhecido e 20 pessoas morreram durante torturas 26 pessoas por causa de torturas do Estado ou falta de atenção médica, somente nesse final do ano. A determinação das Nações Unidas na Venezuela documentou eventos com vários presos. Para mudar essa realidade, precisamos de um Estado íntegro e transparente, que preste contas, que garanta o Estado de Direito e os direitos humanos e que proteja os recursos públicos para benefício de todos, sem privilégios, com um sistema de justiça autônomo e independente. Precisamos de investimento de capitais construtivos que nos permitam pagar a dívida, mas também de crescer, apoiar com dignidade todos os venezuelanos e um respeito à vontade do povo venezuelano. Por último, suplicamos a liberdade para os presos políticos venezuelanos. Muito obrigada. Agradeço a senhora Freitas por sua declaração e agora passo a palavra aos membros do Conselho que querem fazer declarações. Passo a palavra para o representante da Colômbia. Gente, a gente ouviu a Mercedes de Freitas, da Transparência Venezuela, uma ONG, ela claramente falando contra o governo de Nicolás Maduro, tratando dos casos de corrupção, em que, segundo ela, a família e o ditador Nicolás Maduro estão envolvidos em 90% das acusações. Falando sobre ainda a dificuldade de alimentação do povo venezuelano, a dificuldade financeira, programas humanitários que não chegam até a Venezuela e o que ela chama de captura do sistema institucional do país, da indústria petrolífera e da justiça. Agora a gente ouve a Colômbia, lembrando que ameaças dos Estados Unidos pairam também sobre os colombianos. Vamos ver. De Paz das Nações e aos oradores invitados por e aos demais oradores convidados Esta é a primeira intervenção da Colômbia no Conselho Essa é a primeira intervenção da Colômbia no Conselho de Segurança como membro não permanente para o período de 2026-2027. A Colômbia assumiu essa responsabilidade com um profundo sentido de senso de dever e o faz desde o primeiro dia na defesa inequívoca do direito internacional e dos princípios e propósitos consagrados na Carta da ONU. Paz, a segurança internacional, a solução pacífica das controvérsias, a proibição do uso da força
a igualdade soberana, o respeito à integridade territorial e à independência política de todos os Estados. A Colômbia condena de forma categórica os acontecimentos da madrugada de 3 de janeiro na Venezuela, nos quais foram registrados múltiplas explosões e atividades aéreas sobre Caracas e em outras áreas do país, no contexto de um ataque militar perpetrado pelos Estados Unidos, incluindo bombardeios em instalações civis e militares, levando pânico à população. Isso representa uma evidente violação da soberania, independência política e a integridade territorial da Venezuela. Não há nenhuma justificativa e nenhuma circunstância para o uso unilateral da força para cometer um ato de agressão. Essas ações constituem uma grave violação do direito internacional e da Carta da ONU, incluindo a proibição do uso da força e da ameaça do uso da força, o princípio ao respeito à soberania e à autoridade plena dos Estados sobre seu território, incluindo seus recursos naturais, a integridade territorial dos Estados e os princípios de defesa coletiva, sobretudo quando colocam em risco as populações e os bens de caráter civil. Defender esses princípios não é uma opção, e sim uma obrigação comum para preservar a paz e a segurança internacional. Precisamos recordar que os dispositivos da Carta apenas admitem o uso da força em circunstâncias excepcionais, como a legítima defesa diante de um ataque armado ou quando existe a autorização expressa deste Conselho de acordo com o capítulo 7, em alguns casos, e não para assumir o controle político de outro Estado. Sendo assim, nós rechaçamos qualquer ação militar unilateral, qualquer ato que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil. E fazemos um chamado para a diminuição da temperatura e para que não se use a força, colocando em risco pessoas que vivem em uma situação delicada. Elas devem ser a prioridade absoluta. Já aprendemos com nossa experiência que a população civil é quem sempre paga o maior preço de um confronto armado. Senhor presidente, a América Latina e o Caribe sempre se proclamaram como uma zona de paz. E essa vontade e compromisso coletivos na nossa região devem ser respeitados. Ações unilaterais contrárias ao direito internacional colocam em risco a estabilidade regional, aumentam a insegurança e agravam as condições já complexas que vive a população civil com os efeitos devastadores que ultrapassam as fronteiras soberanas da Venezuela, com impacto direto em países de outra região, como a Colômbia. De maneira preventiva, a Colômbia colocou medidas para proteger a população civil e preservar a estabilidade da fronteira, atendendo a necessidades eventuais da população, especialmente a população migrante, em coordenação com as autoridades locais. A Colômbia tem sido e seguirá como a maior receptora solidária da população venezuelana, que diante da incerteza que representa a crise ocasionada por esses ataques, pode gerar um fluxo imenso de migração, que pode trazer um esforço significativo de recursos e capacidades e assistência nas zonas de acolhida desses migrantes. Senhor presidente, essas ações nos fazem lembrar nos piores momentos de ingerências da política latino-americana e do Caribe e constituem uma clara ameaça à preservação da região como uma zona de paz.
do compromisso que, como Estado, nós assumimos de resolver nossas diferenças de forma pacífica através do diálogo e da negociação. E outra forma disso está estabelecido no direito internacional com os instrumentos que temos no nível mundial e regional com a Carta da ONU e também a Carta da Organização dos Estados Americanos. É importante de mencionar que essa situação significa para a paz e para a segurança internacional. Além da nossa região, especialmente quando um membro permanente do Conselho de Segurança toma a decisão de usar a força e assumir o controle de maneira unilateral de outro Estado soberano, como se fosse um objeto e de apropriar-se de recursos naturais ou estratégicos desse país, isso deve ser profundamente preocupante para a ordem internacional. Algo estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial e que viola de forma flagrante o direito internacional. É uma contradição clara da Carta da ONU e do objetivo que guiou a criação deste Conselho. Um Estado que é membro permanente deste Conselho, que desconhecem a ordem que foi desenhada, que foi criada em São Francisco, qual é então o papel deste Conselho? E onde estão a base da paz e da segurança internacional? Estamos aceitando que a lei e o interesse do mais forte devem prevalecer sobre o multilateralismo e sobre os acordos que que foram forjados nessa mesma sala com diálogo e diplomacia. A democracia não pode ser promovida nem defendida diante da violência ou da coerção. Nem tampouco deve estar sujeita a interesses econômicos alheios. A democracia só pode ser construída e sustentada através do respeito e a vontade dos povos, da reafirmação do Estado de Direito, do diálogo político e de processos pacíficos, inclusive. A Venezuela merece viver em paz, com democracia, prosperidade e dignidade, com um governo soberanamente definido por ninguém mais que o seu próprio povo venezuelano e com suas instituições. É por isso que a Colômbia tem feito pedidos reiterados para abrir caminho da democracia na Venezuela, de acordo com a decisão do povo. O interesse primordial de ter a paz, o respeito ao direito internacional e a proteção da vida e dos direitos humanos devem prevalecer sobre qualquer outro. A Colômbia reitera sua firme convicção de trabalhar incansavelmente sob esses princípios no seu novo papel como membro não permanente deste Conselho de Segurança e coloca à disposição seu trabalho para ajudar a uma saída diplomática à crise atual do nosso país irmão. A Colômbia pede a esse Conselho, em pleno cumprimento de sua responsabilidade primordial de manter a paz e a segurança internacional e em atenção à gravidade dos acontecimentos, a se ocupar com esse assunto com calma. E agradeço ao secretário-geral das Nações Unidas por oferecer seus bons trabalhos para defender os princípios propostos na Carta da ONU, ativar os canais de mediação a seu alcance e facilitar o diálogo com os atores na busca de alternativas que permitam encontrar uma saída política liderada pelos venezuelanos que tragam assistência à população venezuelana. Para encerrar, pedimos às partes que exerçam a máxima cautela e contenção, que elas diminuam as tensões, privilegiem o diálogo e os canais diplomáticos e desenvolvam mecanismos para evitar que continuem as violações flagrantes do direito internacional, para o qual se pedirá o uso das Nações Unidas e das organizações regionais. Muito obrigada, senhor presidente.
I thank the representative of Colombia. Agradeço. Falou agora, então, a embaixadora da Colômbia, Leonor Falabata. Ela diz que não há justificativa para a invasão americana, que a violência não é o caminho e quem sai prejudicado são os civis, que a Colômbia está pronta e de portas abertas para os refugiados venezuelanos e que a democracia não se constrói com violência. A Colômbia também se colocou à disposição para mediar o conflito. Agora quem fala é o embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, neste momento, e a tendência é que ele também faça críticas aos Estados Unidos. Vamos ouvir. А также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих. A gente vai voltar, Tainá Falcão, porque ele está falando em russo. A nossa Denise Bobadilha fala 6 ou 7 línguas, mas russo ela ainda não fala. A gente vai acompanhar agora para saber se nós teremos uma tradução em inglês da Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, para conseguir traduzir a fala do embaixador russo. Mas a tendência a gente já sabe, né, Tainá Falcão? A Rússia já criticou em nota o ataque dos Estados Unidos, diz que tem que defender a soberania da Venezuela. Inclusive, os Estados Unidos fizeram críticas indiretas à Rússia, porque a Rússia faz uma crítica ao ataque dos Estados Unidos, mas também, ao mesmo tempo, iniciou ataques à Ucrânia e não respeitou a soberania ucraniana. A gente vai voltar daqui a pouquinho com tradução. Na sequência, nós temos a China, depois nós temos a França, que é um membro permanente do Conselho de Ética, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Brasil deve ser o 20º a falar. Mas antes do Brasil, teremos os Estados Unidos na 13ª posição. Nós vamos acompanhar tudo aqui no Bastidores CNN com tradução simultânea. Clarice Oliveira está aqui ainda, Tainá Falcão? Vamos chamar a Clarissa, a gente vai tentando ajustar a tradução da Rússia, como o Uribe falava, Clarice, os 2 próximos pronunciamentos, Rússia e China, devem vir, portanto, com essa condenação da invasão dos Estados Unidos contra a Venezuela, o que já foi dito por nota. Clarissa, bom, a gente está assistindo aí o Conselho de Segurança da ONU com algumas breves posicionamentos, com a expectativa, como falávamos no início do Bastidores, de uma posição do Brasil muito alinhada ao que já disse o presidente da República, Lula. Mas, ao criticar a invasão dos Estados Unidos, o presidente também busca manter o foco na soberania, essa palavra da qual ele usou e abusou durante todo o ano passado em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. A ideia também, diante das negociações que estão em curso, vale a lembrança ainda, Clarissa, é evitar um atrito direto com o presidente Donald Trump. Esse tom, né, Tainá, ele vem como uma espécie de estratégia de autoproteção do presidente Lula diante daquela saia justa que a gente estava pontuando, na qual ele está ali encaixado, inserindo, vestindo essa saia justíssima, onde ele precisa, sim, apresentar uma posição de condenação do ataque à Venezuela, até para validar aquela posição de líder regional que Lula sempre quis preservar, para até mesmo se colocar como um possível mediador para qualquer tipo de conflito aqui na região, mas ao mesmo tempo ele não pode, simplesmente não pode se dar o luxo de partir para um confronto com Donald Trump, uma relação que ele conseguiu azeitar aos poucos aí no decorrer dos últimos meses, graças àquela negociação do tarifaço, abriu-se uma porta com o governo americano, então é algo de que o governo do presidente Lula não pretende abrir mão, é essa relação com os Estados Unidos. O que a gente vê nessa largada da reunião do Conselho de Segurança da ONU é um pouco daquele script que a gente vem traçando desde manhã. A expectativa, sim, de que muitos dos países aqui da América Latina, fora aqueles que têm alinhamento direto com o governo americano, apontem para a preocupação com um abalo geopolítico regional, com a soberania da América Latina como um todo, como você pontuou,
falou também, Tainá, mas sem bater de frente com Trump, até porque ninguém quer comprar essa briga, principalmente essas nações que já têm um posicionamento ideológico divergente do governo de Donald Trump. A quem caberá o confronto mais direto, mais expresso, mais aberto com o governo americano? Há países como a Rússia que fala neste momento e também a China, como a gente estava levantando mais cedo. Então, essas figuras, inclusive que têm força, voto no Conselho de Segurança, vão ter o papel de fazer esse contraponto mais intenso. Mas os países que têm a perder geopoliticamente e até nas suas políticas internas, esses vão ter que se preservar. Lembrando, como a gente falou, não tem expectativa de que a gente tenha algo concreto, uma decisão, uma resolução, até porque tem veto americano para segurar qualquer movimento nessa direção. Obrigada, Clarissa. Agora sim, a gente tem a Denise Bobadilha trazendo a tradução do representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia. Vamos ouvir, então. Da ONU, Estados-membros da ONU e para o futuro das organizações também, que não ouvem essa chamada hoje, que não estão ouvindo essa chamada hoje, que projeta essa covardia e a falta de princípio. Nós não podemos permitir que os Estados Unidos se proclamem como um tipo de juiz supremo que sozinho tem o direito de invadir qualquer país e colocar os seus enviados, trazendo punições, não cuidando das noções do direito internacional, da soberania e de não intervenção. Esse é o mundo que tentamos ter, como fizemos quando marcamos os 80 anos da adoção da Carta das Nações Unidas, quando assinamos a declaração do Conselho de Segurança. Esse é o objetivo da reforma das Nações Unidas, pelo qual defendemos? Ou será que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança não existem mais e há uma necessidade de seguir apenas as regras de Washington, por assim dizer, e a autodeterminação de todas as pessoas e seu direito para determinar o futuro não valem mais? São as questões que deveremos cuidar hoje. Se essa resposta é sincera e se isso é o princípio, então talvez a liderança dos Estados Unidos devem abertamente trazer a intenção de executar um outro país pelo benefício dos Estados Unidos. Eles devem, então, eles devem reconhecer a soberania dos outros estados ao invés de depor os regimes que são inconvenientes a eles. Muito obrigado. Agradeço ao representante da Rússia da Federação e agora passo a palavra ao representante da China. Presidente, a China apoia o Conselho de Segurança, mantendo essa reunião de emergência em relação aos ataques dos Estados Unidos na Venezuela e agradece ao briefing do secretário-geral Guterres. Eu ouvi as declarações e agradeço os representantes da Venezuela e de outros países. Em 3 de janeiro, os Estados Unidos atacaram de forma assustadora a Venezuela, forçando o presidente Maduro a sair do país, levando também sua esposa. Ele diz que o país diz que irá administrar a Venezuela e não descarta, inclusive, um segundo ataque com operações militares ainda maiores. A China está profundamente chocada e condena fortemente as ações ilegais e os atos de bullying dos Estados Unidos, que já acontecem há algum tempo. A comunidade internacional tem expressado repetidamente grande preocupação com os Estados Unidos, com os bloqueios de sanções e as ameaças de força contra a Venezuela. O Conselho realizou 2 reuniões de emergência com o secretário-geral Guterres, muitos membros do Conselho e países da região, e pede pela adoção da Carta da ONU e do Direito Internacional, resolvendo disputas
disputas de forma pacífica e acabando com as intenções. No entanto, como membro permanente do Conselho, os Estados Unidos não deu atenção às preocupações graves da comunidade internacional e ameaçou a soberania da Venezuela, sua segurança, colocando seus interesses acima, violando seriamente os princípios de igualdade e de não interferência em assuntos internos. Esses princípios constituem os fundamentos da Carta da ONU e, portanto, são a pedra fundamental para manter a paz internacional e a segurança. Os Estados Unidos colocaram seu próprio poder acima do multilateralismo e a ação militar acima dos esforços diplomáticos, colocando uma grave ameaça à segurança na América Latina, no Caribe e, na verdade, internacionalmente. A China se opõe firmemente a isso e a comunidade internacional também deve expressar sua preocupação grave e sua forte condenação. Nós pedimos aos Estados Unidos que ouçam a voz da comunidade internacional, obedeçam o direito internacional e as propostas e princípios da Carta da ONU, que parem de atacar o governo da Venezuela e retornem ao caminho das soluções políticas através do diálogo e das negociações. Nós pedimos aos Estados Unidos que assegurem a segurança pessoal do presidente Maduro e de sua esposa e que os libertem. Nós apoiamos o Conselho no cumprimento de sua responsabilidade primária de manter a paz internacional e a segurança e apoiamos todos os esforços do secretário-geral de países regionais e de organizações que promovem o diálogo e diminuem e aliviam a situação. Presidente, as lições da história são um aviso importante. Os meios militares não são as soluções para os problemas e o uso indiscriminado da força não deve levar a uma crise ainda maior. Os Estados Unidos ultrapassaram o Conselho para lançar uma operação militar contra o Iraque, atacaram as instalações nucleares do Irã e impuseram sanções econômicas. E agora também fazem ocupações armadas em muitos países. Estão ocupando militarmente vários países da região no Caribe. Essas ações causam um conflito permanente e trazem um imenso sofrimento às populações. Será que essas ações trazem paz e estabilidade? Trazem desenvolvimento e prosperidade? A comunidade internacional deve ver isso claramente. A Venezuela é um Estado soberano, com todo o direito de defender sua soberania e a dignidade nacional. Os países da América Latina e do Caribe são forças importantes para manter a paz mundial e a estabilidade e para promover o desenvolvimento e a estabilidade. E eles têm todo o direito de forma independente, escolherem seus caminhos para o desenvolvimento e para a independência. Nenhum país deve agir como polícia de outro, nenhum Estado pode presumir de tirar o outro. Nós firmemente apoiamos os países regionais em manter o Estado, a região da América Latina e do Caribe como uma zona de paz. Pedimos aos Estados Unidos que mude o seu caminho, exigimos que os Estados Unidos mudem o seu caminho, que vejam essas práticas como bullying e práticas coercivas e agem em cooperação com países regionais e não interfiram em negócios internacionais, para que possamos manter a justiça e a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe. Agradeço, presidente. Agradeço o representante da China pela declaração. E agora passo a palavra ao representante da Libéria. A gente viu o representante da China, Fu Kong, falando, portanto, em defesa da Venezuela, dizendo que os Estados Unidos colocaram o poder acima do multilateralismo e da ação militar, acima da ação militar. A ação militar veio acima dos esforços diplomáticos, desculpem. A China se opôs firmemente à invasão dos Estados Unidos à Venezuela, pediu ainda em apelo, Fu Kong, que os Estados Unidos assegurem Maduro e a esposa, que estão presos agora nos Estados Unidos, e os libertem. Defendeu a Venezuela, ao fim, como um Estado soberano, na mesma linha de defesa que fez a
Rússia. Esses dois países, vale a lembrança, já haviam se posicionado, China e Rússia, em nota contra a ofensiva, tratando a invasão dos Estados Unidos como uma violação do direito internacional e da soberania da Venezuela. A gente vai conversar com o Américo Martins para olhar para esses dois países. O Américo estava explicando para a gente a posição da Rússia e da China, como que se explica essa defesa da Venezuela, de Nicolás Maduro, que foi nominado aí, a gente viu na fala do representante chinês, e qual é o impacto dessas posições no Conselho de Segurança da ONU, como é que esses posicionamentos, Américo, tendem a reverberar no mundo? Pois é, Tainá, como a gente tinha antecipado, Rússia e China fazendo dois discursos muito fortes contra os Estados Unidos, condenando as ações dos Estados Unidos na Venezuela, defendendo aí o multilateralismo, o direito internacional. Os dois países que são muito importantes, porque eles têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, portanto, eles podem propor agora uma resolução condenando fortemente essas ações dos Estados Unidos. O representante da Rússia falou em ato de agressão armada contra a Venezuela, apelou para que os americanos libertem tanto o Maduro como a sua esposa, a Cília Rodrigues, e disse que não há justificativa nenhuma para os crimes, como a Rússia, a frase que a Rússia utilizou, que não há justificativa nenhuma para os crimes dos Estados Unidos na Venezuela. Os chineses também foram muito fortes, dizendo que estavam profundamente chocados e condenando fortemente essas ações que eles chamaram de atos unilaterais, ilegais e de bullying dos Estados Unidos. Isso tem muito peso porque são dois países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU, podem propor essas resoluções e são dois países que têm interesses na Venezuela. A Rússia, porque exporta muitos produtos para os venezuelanos, dado que a economia venezuelana tem muitas sanções, tem muita dificuldade para conseguir importar produtos do Ocidente, dos Estados Unidos. Então, a Rússia acabou conseguindo ali, primeiro, uma posição estratégica na América do Sul, o único país que tem esse tipo de relação com a Rússia, e também essa questão comercial. Os chineses também compram muito petróleo dos venezuelanos, faziam bastante investimento em infraestrutura na Venezuela e também buscavam ampliar a presença forte que eles já têm do ponto de vista comercial, tendo um aliado estratégico também na América do Sul. Então, dois países com discursos muito fortes. Agora, eu queria também chamar a atenção para o telhado de vidro desses dois países. É muito importante a fala deles, é muito importante a defesa do direito internacional, é muito importante defender a soberania dos outros países, mas não foi isso que a Rússia fez, por exemplo, quando invadiu a Ucrânia. Isso sem mencionar vários outros países, Geórgia, etc., que sofreram com intervenções russas. Então, os russos agora condenam a ação dos Estados Unidos na Venezuela, mas eles estavam na posição reversa, quando foram acusados, inclusive pelos Estados Unidos, pela sua invasão da Ucrânia, uma invasão que também aconteceu ao arrepio da legislação internacional e ao arrepio aí das ordens da ONU. O mesmo a gente pode falar da China. O representante chinês disse que os países deveriam aprender com as lições da história e que a força militar não é necessariamente a melhor via de se resolver conflitos. Não foi isso que se viu, por exemplo, quando os tanques chineses acabaram com os protestos pró-democracia na Praça da Paz Celestial em 1989, ou quando as tropas chinesas também, usando a ditadura da China, sufocaram, por exemplo, a liberdade de expressão em Hong Kong, e agora eles ameaçam Taiwan. Eu estou levantando todos esses pontos aqui para mostrar que nós estamos num processo em que a ONU perde poder, o Conselho de Segurança da ONU perde relevância, e essa ordem que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, uma ordem com organismos internacionais, com uma legislação internacional, está sendo desrespeitada pelos principais países que têm assento no Conselho de Segurança, portanto, assento permanente, portanto, eles têm uma responsabilidade até maior que dos outros. São eles que estão esvaziando isso.
E agora os Estados Unidos também fazem isso numa região muito próxima da gente, na Venezuela, dizendo que eles querem, inclusive, tutelar uma boa parte da América Latina. Então, nós vamos ter a continuidade desse debate, as críticas de Rússia e da China, mas com essa... Desculpa, eu vou ter de interrompê-lo, porque o representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU fala neste momento, nós vamos acompanhá-lo. Por colocar no povo dos Estados Unidos e do hemisfério ocidental um risco e de reprimir os venezuelanos em seu país. Como o secretário Marco Rubio disse, não há uma guerra contra a Venezuela ou seu povo. Não estamos ocupando um país. É uma operação das forças policiais, seguindo denúncias que existem há décadas contra dois cidadãos, prendendo um narcotraficante que agora será julgado nos Estados Unidos de acordo com o Estado de Direito por seus crimes. Por crimes já cometidos contra o seu povo por 15 anos. É uma ação similar que aconteceu em 1989 contra Manuel Noriega, que foi preso, julgado e sentenciado no tribunal. Ele serviu sua sentença numa prisão nos Estados Unidos e no Panamá. E o povo panamenho e o povo americano ficaram mais seguros. Inegavelmente, a região ficou mais estável. Essa ação das forças da lei foi dirigida de forma consistente, com a responsabilidade do presidente dos Estados Unidos como comandante em chefe para proteger americanos em casa e no exterior contra um fugitivo que é diretamente responsável pelo narcoterrorismo e que matou centenas de milhares de americanos e criou uma violência que desestabiliza o nosso hemisfério. Nicolás Maduro e a Corré Celia Flores foram transferidos aqui para os Estados Unidos para enfrentar um julgamento por seus crimes. Maduro foi acusado, será julgado por um júri no Distrito Sul de Nova York e vai encarar, portanto, acusações muito sérias de crimes por seu envolvimento com conspiração para conduzir o narcoterrorismo e traficar cocaína e outras drogas, além de tráfico de armas. Os seus crimes foram apresentados de forma aberta nos tribunais americanos. Colegas, Maduro não é apenas um traficante de drogas denunciado. Ele é um presidente ilegítimo. Ele não é um chefe de Estado. Por anos, Maduro e seus asseclas têm manipulado o sistema eleitoral venezuelano para manter a força ilegítima do poder. Na verdade, 2 anos atrás, em 2024, um painel de especialistas da ONU encontrou que a eleição naquele ano foi totalmente, completamente falsificada. Foi uma farsa. E ela não passou nas medidas mais básicas de transparência e de integridade eleitoral. Se as Nações Unidas, em seu corpo, dá legitimidade a um narcoterrorista ilegítimo e o mesmo tratamento nessa carta a um presidente democraticamente eleito ou chefe de Estado, que tipo de organização é essa? Deveríamos, então, saber que mais de 50 países, incluindo nações da União Europeia, incluindo países da América Latina, na região, e, claro, os Estados Unidos, enfim, mais de 50 países rejeitaram a reeleição de Maduro após os atos ilegítimos de 2024 e não o reconhecem como presidente eleito da Venezuela. Maduro, de forma ilegal, se recusou a conceder o poder de forma pacífica depois que o povo venezuelano votou contra ele em 2024. Portanto, o Maduro é um fugitivo da justiça, ele é o chefe de uma perigosa organização terrorista, o Cartel de los Soles. Seu regime patrocinou outras organizações criminosas
sobretudo o Trem de Aragua, entre outras, para cumprir os seus objetivos de usar os narcóticos ilegais como uma arma contra os Estados Unidos. O Trem de Aragua foi designado como uma organização terrorista internacional com milhares de membros, muitos dos quais se infiltraram de forma ilegal nos Estados Unidos e agem de forma com táticas de guerra, cometendo ações hostis contra o povo americano, ações como assassinatos brutais, sequestros, extorsões, tráfico humano e de drogas. Esse governo do presidente Trump não vai suportar isso. Na verdade, em março de 2025, o presidente Trump declarou que o Trem de Aragua está cometendo ações hostis, ilegais e conduzindo uma ação de guerrilha ilegal contra o território dos Estados Unidos, tanto diretamente como de forma clandestina. E, portanto, que o regime de Maduro e de seus asseclas tem parceria com os mais perigosos e violentos traficantes e narcoterroristas do mundo por décadas. Eles facilitam a invasão de drogas ilegais que chegam nos Estados Unidos, estimada em centenas de milhares de toneladas anualmente. Ele se tornou incrivelmente rico por causa da miséria, da tristeza de um número incontável de americanos, venezuelanos e outros. E é ajudado por organizações terroristas internacionais como o Hezbollah, autoridades corruptas iranianas e outros atores malignos que influenciam não só a região, mas também de forma maldosa os Estados Unidos. Em 2025, no seu relatório sobre o World Drug Report, o relatório sobre as drogas de 2025, o escritório da ONU sobre drogas e crime identificou a Venezuela como uma das principais rotas de tráfico do hemisfério ocidental. As drogas ilegais, sobretudo a cocaína, entram nos Estados Unidos e também a Europa. O secretário Marco Rubio disse ontem que este é o hemisfério ocidental, é onde vivemos e não vamos permitir que o hemisfério ocidental seja usado como base de operação para adversários da nossa nação e rivais dos Estados Unidos. Não podemos transformar a Venezuela num hub de operação para o Irã, para o Hezbollah, para gangues, para agentes da inteligência cubana ou outros atores malignos que querem controlar esse país. Eles não podem fazer isso. Eles continuam a ter as maiores reservas de energia do mundo sob o controle de adversários dos Estados Unidos, o controle de líderes ilegítimos e que não beneficiam os venezuelanos e que ainda por cima são roubados por oligarcas dentro da Venezuela. Denise Bobadilla perdeu a tradução, a gente vai retomar daqui a pouquinho, nossa intérprete aqui da CNN Brasil, mas o que disse o representante dos Estados Unidos, em resumo, que a ação dos Estados Unidos foi legítima na Venezuela, que estamos falando de alguém, um tirano, nas palavras dos Estados Unidos, que lucrou com a miséria do povo venezuelano, alguém que está à frente do Cartel de los Soles, que seria uma organização criminosa, que levou ao tráfico de drogas nos Estados Unidos e matou centenas de milhares de americanos e mais. Vai além, diz que não houve invasão dos Estados Unidos na Venezuela e que os Estados Unidos não ocupam a Venezuela. A gente vai continuar acompanhando, então, o representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Em todo o mundo, enquanto aqui as pessoas acusam, incluindo pessoas celebrando no meu estado, da Flórida, no qual centenas de milhares de venezuelanos vivem depois de fugir deste regime brutal. Eu quero reiterar que o presidente Trump deu uma chance diplomática ao presidente Maduro. Ele ofereceu várias saídas para ele. Ele tentou diminuir a tensão dessa situação. Maduro se recusou a aceitá-las. O presidente Trump deixou claro que o narcoterrorismo deveria acabar. E ainda assim ele continuou. Os Estados Unidos não irão
manter vão manter suas ações para proteger os americanos da força do narcoterrorismo e buscar a paz, a liberdade e a justiça para o povo da Venezuela. Agradeço, senhor presidente. Agora eu passo para o representante do Panamá. Thank you, Mr. President. We'd like to extend Muito obrigado, senhor a warm presidente. welcome to the Gostaríamos de representatives of Bahrain, Colombia, Liberia, Esse, então. dar as boas-vindas aos representantes do Bahrein, Colômbia. Bom, deixa eu fazer um resumo do que o Mike Waltz, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, falou. É importante, antes da gente falar com o Américo Martins, reafirmando a posição dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, em defesa da invasão da Venezuela. Primeiro, ele diz que não está em guerra com o povo venezuelano, nem com a Venezuela, e concentra as críticas na atuação do ditador Nicolás Maduro. Diz que foi uma operação para prender narcotraficantes, é dessa forma com que eles lidam com Maduro e com outros integrantes do governo, além da primeira-dama. Chama Maduro de traficante explicitamente, diz que, além disso, do envolvimento levantado pelas autoridades dos Estados Unidos em relação à atuação de Maduro com esses traficantes locais e grupos maiores, né, de atuação na Venezuela e fora, além disso, se justifica a invasão porque Maduro, segundo os Estados Unidos, isso é sabido por todo mundo também, é um presidente ilegítimo, que ignorou o processo institucional eleitoral por várias vezes. Recentemente, a gente chegou a fazer essa cobertura exaustivamente, Gustavo Uribe ignorou as tais atas eleitorais exigidas pelo mundo inteiro, até mesmo pelo Brasil, e foi dada a vitória, ainda que não comprovada, de Nicolás Maduro. Bom, por anos tem manipulado o sistema eleitoral, segue o Mike Waltz, diz que faz um paralelo com a situação do ex-ditador do Panamá, o Manuel Noriega, acusado também de participar de uma operação sobre contrabando de drogas para os Estados Unidos. Era uma acusação muito semelhante, por isso é feito o paralelo com o ex-ditador do Panamá. Ele também foi capturado numa operação militar muito parecida com o que aconteceu na Venezuela. Cita o Cartel dos Sóis e o Trem de Araque, duas organizações criminosas que, segundo os Estados Unidos, ainda que não comprovada a existência do Cartel dos Sóis, tem conexão com o Nicolás Maduro. Fala que, além disso, outros traficantes dos mais perigosos do mundo são acusações atrás de acusações. Por décadas, mantém conexão com o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Bom, diz ainda que o que a gente já sabe, né, reforça a acusação de narcoterrorismo e conspiração para a importação de cocaína nos Estados Unidos. São essas as acusações que recaem sobre Maduro, além também do porte de arma e conspiração para a importação de armas.